nós vamos celebrar a Santa Ceia. Bom, quem gosta de Bíblia, vai ter algumas coisas boas aqui de Bíblia para nós. A gente começa a ler a palavra, são tantas coisas maravilhosas que a gente fica querendo tudo, né? Não dá para ter tudo, tem que pedir a direção de Deus. Irmãos, esses eventos que já está acontecendo, inclusive a semana retrasada teve a Santa Ceia de Suzano, minha missionária já, semana passada, e eu queria estar presente, mas infelizmente não deu. Eu estou aqui hoje por um milagre de Deus, porque quinta-feira quase morri de uma gripe terrível. Tive que fazer um chá daquele, que tudo que vocês imaginam, com gengibre, com alho, com limão, com cebola, com sal, mel, tudo que tinha direito, mas foi um prato de cruz. Ontem eu não consegui ir para Diadema, que é a minha região. Estamos numa campanha lá de sexta-feira de oração para a direção, para os dirigentes e para toda a obra de Diadema. E amanhã, ontem foi o 6º dia. Irmãos, mas foi terrível, mas graças a Deus eu falei, estarei em Ferraz, em nome do Senhor Jesus. Vou tomar chá, vou repousar, vou ficar bem, que eu quero estar lá. E esses eventos que estão acontecendo, já estão acontecendo nas regiões, mas foi uma coisa tão de Deus, porque a princípio é um encontro com todo o povo da região, com uma santa ceia de agradecimento, uma santa ceia de ação de graças, não é a ceia regional. Mas esses trabalhos, igreja, vai continuar com os movimentos de evangelização, onde nós vamos estar divulgando, nós vamos estar pedindo às igrejas, aos irmãos, às filiais, para estarem evangelizando, porque o foco desses trabalhos será um trabalho de evangelização, de salvação de alma, de reconciliação, enfim, é um trabalho focado nesse sentido. E hoje, eu não sei se está confirmado, parece que vai ter a posse aqui, missionária. A senhora sabe alguma coisa? O ministro Willis está atrás do dele ali. Não ficou para hoje não, né? Talvez ia ser hoje, então não será. É até bom, em parte, porque, irmãos, olha, é como eu disse, tem tantas coisas boas aqui, que eu queria tudo, mas eu vou começar com vocês um trabalho que Deus me usou ali na matriz, falando sobre começo de tudo, na vida espiritual. Acompanhe isso. Eu vou estar falando aqui em Atos dos Apóstolos, também no capítulo 7 e 8. Aliás, é Atos dos Apóstolos 7 e 8. Mas daqui a pouco. Antes disso, eu vou fazer outra leitura daqui. Mas eu quero falar para os irmãos o seguinte. Aleluia! Olha, a Bíblia, ela foi escrita por profetas, por reis, por apóstolos, por médicos, doutores, certo? Por poetas, sacerdotes, quem mais? Pode falar. A Bíblia, ela foi escrita por todo tipo de segmentos de pessoas, instituições especificamente. No começo da Bíblia, o Velho Testamento, olha que interessante, o Velho Testamento, ele é composto das histórias e das profecias. Aí, passou-se o Velho Testamento, o último livro da Bíblia, ele é Malaquias. O que vem após o livro de Malaquias? Uma página em branco. Aí na sua Bíblia, todas as Bíblias, tem uma página em branco. O último livro da Bíblia, do Velho Testamento, ele tem uma página em branco. Para entrar o Evangelho. E consta-se que essa página em branco, ela representa o tempo de espera. O tempo de espera de Deus para enviar o seu Filho amado para salvar o ser humano, aqueles que acreditaram em Jesus. Uns dizem que é 430 anos, outros dizem que foi 470, eu não sei. Mas foi muito tempo para antes da vinda de Cristo, o povo
a nação, o mundo ficar aguardando a vinda do Messias. Ficou essa expectativa para esse advento. Foi o advento que todo mundo ficou na expectativa, os reis, os profetas, os estudiosos, do que iria acontecer. Passou-se esses tempos do Velho Testamento, os profetas profetizaram, os reis guerrearam, os filósofos escreveram, e ali viveu-se a época do Velho Testamento. E esse advento, aquela expectativa, entrou-se então o Evangelho. São Mateus, São Lucas, São Marcos e depois o Evangelho de São João. Amém? Amém. Olha que interessante. Nessa época do Evangelho, quem que estava na terra pregando? Jesus de Nazaré. Aleluia. Os profetas, os reis, os filósofos, os estudiosos já ficaram no Velho Testamento. Passou-se essa expectativa do grande advento. Jesus nasceu, chegou o Evangelho, onde ele começou a ganhar almas e ganhar os discípulos. Os discípulos foram apenas 12 discípulos. Amém? Os 12 discípulos que pregaram o Evangelho e tiveram o privilégio deles viver com Jesus de Nazaré. Olha que maravilha! Eles tiveram o privilégio de estarem ao lado de Jesus. Eles viveram com Jesus. Já os profetas do passado só profetizaram que o tempo ia chegar. E chegou o tempo. Já estamos no Evangelho de São Marcos. Olha, Jesus já nasceu. Agora ele está com 30 anos. E ele, um homem comum, Jesus de Nazaré, um homem comum, um homem simples, filho do carpinteiro, e no entanto, após 30 anos, ele vivendo como um homem comum, foi que ele se revelou a sua missão e começou a pregar o reino de Deus. Começou a pregar a salvação. Começou a pregar o Evangelho. E ali ele anunciava, curava, libertava. Só que o inimigo estava atento. O diabo estava atento. Sabia que ali era a derrota dele, o inimigo. Porque estava ali o Filho de Deus, o unigênito, o único Filho de Deus, para salvar a humanidade. E no entanto, passou-se, apareceu o ministro abençoado de Deus. Abençoe o ministro isso. Passou-se ali. Já está passando agora o Evangelho. Jesus com 30 anos começou a pregar, após ser batizado. E aquele privilégio dos apóstolos estarem com ele, ali Jesus passou a fase dele, foi morto, foi crucificado, e agora Jesus teve que ir para a glória. Ficou-se agora na terra somente a mensagem. Ficou apenas os testemunhos, os quais está chegando em nós daqui a pouco. Não chegou em nós ainda não, está quase chegando em nós. Ali ficou os testemunhos e as testemunhas daquilo que Jesus fez, do que aconteceu. Quando crucificaram Jesus, foi aquele pânico, aquele desespero, aquela grande tristeza, mas no entanto, quando achavam que tudo tinha acabado, destruído, olha Jesus ressuscitou. Já está chegando a nossa vez. Olha Jesus ressuscitado. Que maravilha. E no entanto, quando os discípulos continuaram pregando, falando do reino de Deus, falando da salvação, um medo muito grande, mas a missão já estava implantada na terra. Aleluia! Os evangelhos já estavam sendo pregados, o evangelho já estava sendo pregado através dos apóstolos, dos discípulos. E ali passou-se o tempo, a igreja foi crescendo, os movimentos foram acontecendo, e Estevão, é aqui onde eu vou ler, Estevão,
A Bíblia diz que ele era um dos grandes homens usados por Deus. E no entanto, ele também foi morto, porque ele enfrentou, ele era corajoso, Estevão, cheio de autoridade, pregava e falava com coragem, com unção, com autoridade de Deus. Ele não tinha medo, ele tinha a unção e o Espírito Santo de Deus. Mas os inimigos, os adversários, os estudiosos das sinagogas, os seguidores da letra, estavam de olho nele. Ficaram tão nervosos, tão irados, porque Estevão estava pregando, que eles se levantaram contra Estevão, porque Estevão fez um grande relatório, que não dá tempo de ler aqui, mas ele passou por Abraão, passou por Moisés, contando tudo o que aconteceu, que Deus falou com Abraão e seu filho Isaque, depois falou com Moisés, depois falou com os profetas, e ali Estevão começou a anunciar e falar para aqueles homens que eles estavam errados. Agora eu estou falando do Novo Testamento de Estevão, já não é mais, já passou o Evangelho e o Velho Testamento. Agora já estou em Atos dos Apóstolos, amém? Amém. Já é Atos dos Apóstolos. Estevão, capítulo 7, já é Estevão pregando e testemunhando as maravilhas de Deus. Jesus já passou, já fez a missão dele, foi crucificado, agora ele está ressuscitado lá no meio de Estevão sendo usado com autoridade. E quando aquele povo, os inimigos, viram que ele estava ganhando muita gente, multidão, e o povo estava aceitando o Evangelho, aceitando esse Jesus já ressuscitado, o inimigo se perturbou e falou: nós temos que acabar com esse Estevão. E Estevão falou: olha só a autoridade do homem. Olha, Estevão, o primeiro mártir. Eu vou ter que ler até um certo ponto, porque é muito grande, não dá para ler só para a gente sentir. Para a gente sentir aqui a situação da afronta, porque foi uma afronta que Estevão enfrentou com coragem. No capítulo 7, versículo 51 a 60. Capítulo 7, 51 a 60. Ele dizendo assim: homens de dura cerviz, Estevão falando, incircuncisos de coração e ouvido, quer dizer, coração duro e ouvido surdo para a verdade. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, ou melhor, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vocês estão entendendo a afronta de Estevão falando com aquele povo? Chamando eles de homicidas, de coração fechado, de homens de dura cerviz, homens rebeldes, homens ruins para com Deus. E ele continua: vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Misericórdia, né? Você já pensou o ódio do inimigo contra Estevão? O ódio que esses homens estavam contra Estevão, porque Estevão afrontou eles aqui, chamou homens de duro serviço, ouvido fechado para as coisas da verdade. Está aqui, ó, fossem traidores e homicidas. Então ali eles foram envenenando, sabe? Eles foram se inflamando, eles foram ficando furiosos, como está dizendo aqui, ó, enfureciam os seus corações, rangiam os dentes de raiva contra Estevão. Mas ele, no 55, ele, estando cheio do Espírito Santo, aleluia, fixando os olhos do céu, ele viu
e arremeteram unânimes contra ele. Olha que coisa horrível. Esteve pregando ali, eles taparam os ouvidos e ainda enfrentavam, ainda foram, se arremeteram, quer dizer, foram para cima de Estevão. Irmão, não é assim que o inimigo faz. Quando a gente está pregando uma pessoa, tentando salvar, o inimigo não arma muitas ciladas para você não trazer aquela pessoa para a igreja. O inimigo não usa para lhe afrontar, para dizer que você é crente enjoada, é crente enjoado. Você é crente enjoada, você é crente enjoado, porque você sabe o que está amarrado para você. O inimigo não gosta, o inimigo não quer. Eles se queimam, eles se aborrecem, ranjam os dentes sim, mas nós vamos falar de Jesus vivo. Nós vamos continuar falando que Jesus leva para o céu. Nós vamos continuar anunciando o evangelho da paz e da salvação. É esse Jesus que dá vida e vida eterna. O inimigo, ele range os dentes. O inimigo, ele fica furioso, a ponto de nos matar. Ele não vai nos matar, porque não chegou a nossa hora, mas chegou a hora de Estevão. Ele não vai nos matar. Chegou a hora de Estevão. Ele, estando cheio do Espírito Santo, no 55, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus, disse: eis que vejo os céus abertos, Filho do homem, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Ó, é aquele infeliz. A palavra não é pesada não. Infeliz é o contrário que não é feliz. A palavra é pesada, mas é normal. É aquele infeliz, o Saulo, que perseguiu as igrejas de Deus. Saulo, mas Deus deu um retorno para ele. Porque os discípulos tiveram o privilégio de viver e conviver com Jesus. Saulo não teve o privilégio de conviver e viver com Jesus, mas ele teve o privilégio de ouvir a voz de Deus e ver. Ele ouviu e viu a grande luz quando ele caiu do cavalo, Saulo. Aqui, onde fala, vestido aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo era jovem na época. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputeis esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu. Agora, nós vamos continuar no capítulo 8. Eu tenho que ler tudo, porque é bom demais. É bom demais, nós vamos estar de comer e comer. E tão bom que é. Mas nós vamos comer espiritualmente, né? Olha que delícia, que maravilha. O Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Aqui que eu acho lindo demais. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e levando eles na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. É bom demais, irmãos. Pois que o espírito imundo saía de muitos que tinha chamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, isso dá força, é a nossa missão, é a nossa missão, irmãos. A nossa missão é ganhar almas, é expulsar os demônios, é curar os doentes, é restaurar
marcado de tanto demônio que você ali no Vilani, na nossa igreja lá no Vilani. Quando o demônio pegava a mulher macumbeira, que era espírita, o demônio pegava ela, dava aquele grito, caia 7, 10 uma vez só. Eu tenho que testemunhar, porque é sinais de Deus. Aleluia! Sinais de Deus. Aí quando teve um momento lá, não sei se é da época da reverenda Ruth, teve um momento lá que o demônio pegou um tal de Guilherme, que ficou 15 anos na cadeia, que ele era traficante, ele era um dos que estava lá. Aí ele pegou esse dedo, pegou minha mão aqui, pegou o dedo aqui. Eu já falei para alguns aqui, mas vale a pena repetir. Quando ele pegou, eu era seminarista, mensageiro meio inexperiente, as pernas tremeram. Aí eu tive medo. Tive medo, porque ele pegou e mudou aqui. Aquele povo tudo cheio de demônio, pombagira, tranca-rua, sepelivo, demônio, legião de demônio, 8 pessoas endemoniadas. E ele grudou aqui. Aí Deus me deu a instrução, eu peguei a minha mitra, aí coloquei aqui, vai de Satanás! Acabei de ler aqui como Estevão estava pregando e falando: vocês foram ordenados para praticar a justiça e a verdade, e vocês fizeram. A ordenação de Deus está sobre você. Seja uma diaconisa, seja um missionário, um diácono. Você tem unção, você tem ordenação, você tem autoridade de Deus. Use com a autoridade do Espírito Santo. Você tem uma ordenação. E não é seu, não é sua, né? É de Deus em você. Deixe renascer, deixe reviver, deixe se abrir hoje, daqui nos próximos eventos, ou aqui, ou por aí, onde for, você encher a casa de almas. Deixa Deus me usar. Eu quero aproveitar esse momento que está bom, não posso ter todo mundo. Olha, quer ganhar almas para Jesus? Eu vou ficar de joelho aqui. Quer ganhar almas? Você quer ganhar almas para Jesus? Quem quer? Eu quero. Quer ganhar almas? Olha, faça que vai dar certo o que eu vou lhe dizer. Faça culto nas casas. Faça culto nos lares. Faça culto nas famílias. Que aquelas famílias que estão lá desviadas e não vêm para a igreja, vão lá porque é seu filho, é marido, é parente, é vizinho, está lá desviado, não vão para lugar nenhum, mas lá naquele culto, naquela casa, na casa da Dona Maria, da irmã Maria, do irmão José, lá nessa sua casa, ele não fique esperando do dirigente, não, que o dirigente está cheio de coisas para fazer. Você é diaconisa, você é missionária, você é diácono, você tem a unção de Deus. Seja 2 ou 3, quem se cumpre a palavra, onde houver 2 ou 3, eu digo no meu nome, eu estarei ali. É 2 ou 3, não é 10, não. E um detalhe que é importante explicar: não faça culto na casa de 1 hora, faça culto de meia hora ou mais de 40 minutos. E outro detalhe importante: nada da pessoa que vai receber aquele irmão fazer um bolo, fazer um café, fazer um suco, não é para fazer nada, porque é um trabalho espiritual, é para fazer Jesus, é para fazer oração, é assim que é. Aleluia. Não passe de 40 minutos, que enxoa, cansa, perturba, atrapalha. Acabou o culto, dê meia volta, vai embora para a sua casa, se não distrai o mundo todo de conversa. Naquela casa, e aí você vai em outra, mais 3 irmãos vai na outra, outros irmãos vão na outra. Evangelize, faça como Estevão aqui. Evangelize, porque quando houve a morte de Estevão, eles ficaram todos morrendo de medo. Eu não acabei de ler que uns foi para Samaria, outro correu para Judá, só que os apóstolos ficaram em Jerusalém. E Estevão que correu para Samaria, ele não aguentou, chegou lá e começou a pregar, e a igreja começou a crescer. Eu parei aqui no olho, vou olhando logo. A igreja começou a crescer. Aleluia. Aí os que ficaram em Jerusalém, morrendo de medo, as pernas tremendo, querendo se trancar, querendo parar, eles mesmos se reuniram. O que? A coisa virou: Deus está ordenando
enviar ajudante, vamos ajudar Felipe, que a coisa está boa demais, a igreja está crescendo. Quer ganhar almas? Faça tudo na casa. Só que usa essas técnicas e essas orientações, senão você vai fazer o culto e vai estragar tudo. Se terminar em chá, em café, em suco, em bolo, acabou o culto. Até a própria pessoa da casa pode ter 100 anos de igreja, ela não quer mais saber desses crentes na minha casa. A gente faz um culto para ouvir uma palavra, ouvir um hino, e esses crentes embora de deixar minha casa em paz, vem lá sujar meus pratos, vem sujar minha casa, vem comer. Eu quero saber desses crentes mais aqui. Ou não é? Então, façamos a coisa correta. Façamos a coisa correta. Agora, quando for com fraternização, aí é a festa nossa. Até me convite, eu também quero tudo. Aí é diferente. Aí é outra coisa. Mas nesses trabalhos de evangelização, para com esses cafés, para com esses bolos, vai lá na casa, meia hora, 40 minutos. Entra a casa de Deus, abre essa mão e volta para a sua casa. Todo mundo aqui está cheio de diácono, está cheio de diaconisa, está cheio de ordenações aqui. Põe em prática a partir de hoje. Amém? Só comigo com a direção. Olha. Aleluia! Se fosse para ter um culto na sua casa, nessas ordens, quem é que diria? Deixa eu ver. Ó, já entendeu? Ó, levante a mão. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tem 10 cultos aí. Cadê o dirigente? Cadê o ministro? Cadê o ministro que fala? Aí ele está o Ele é dirigente. Pô, meu ministério, desculpe. Eu estou confundindo o ministério. É o senhor ministro Genivaldo, né? Os dirigentes. Então desculpe, é isso aí. Ministro Sérgio, ministro Genivaldo. E assim, lá nas filiais. Quem é dirigente filial aqui, levante a mão lá de São Paulo. Ministro Francisco aqui de São Paulo. Não tem o ministro Carlinho, que é de outra filial? O ministro Carlinho está aqui nesse. O ministro Mensageiro Nelson. O Exaulino. Está o Mensageiro Exaulino. Lá daquela igreja, tem uma igreja pequenininha, eu já fiz um culto lá. Castro Alves, eu já fiz culto lá também. Irmãos, pegue 1, 2, 3 pessoas. Vá fazer culto nas casas. Aqui já tem 10 nas casas. O culto na casa, meia hora, 40 minutos máximo, só com a palavra no louvor. Você pode cantar o hino que o nosso ouvido não aguenta mais. Nesta noite feliz, ó consegue andar. Pode cantar esses hinos que nosso ouvido já não aguenta mais. Cante que lá as pessoas vão chorar. A gente não tem que não aguenta mais, então que a gente canta. Então, façam a diferença, porque o louvor é sempre o louvor. Não estou desonrando o louvor. O louvor é lindo. Inclusive, eu me converti com esse hino, nessa noite feliz. A irmã Eva, que eu ganhei lá para Jesus, que eu era seminarista, foi fazer um culto numa casa, lotada, 20, 30 pessoas, numa casa, num cômodo. Era o cômodo e o banheiro. Lotada. E uma mulher endemoniada, irmã Eva, morava numa caixona ao lado, cheia de demônio, desse tamanho dessa outra. Pode falar, mas baixinha era a igreja a mulher. O demônio pegava por lá e ficava maior do que essas alturas. Cheia de demônio a baixinha. Aí, o demônio da mulher, baixinha, irmã Eva. Aí a igreja começou a cantar o hino. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é a tua paz, gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Quando chegou nesse momento, eu não sabia, porque sabia depois. A casinha era simples, não tinha nem reboco, e tinha umas festinhas de bloco. A mulher estava ouvindo assim, ó, das festinhas dos blocos. Do lado de fora, porque cheio de demônio não queria entrar para ouvir o culto. Aí quando chegou esse pedaço, ó. Basta que me toque.
desse dia, a mulher não perdeu mais nem um culto. Aceitou Jesus, foi sociedade de senhora, foi diaconisa, teve que mudar lá no interior, está firme na presença de Deus até o dia de hoje. Então, é assim que Deus faz o culto nas casas, nos cultos dos lares. A partir de hoje, ministros, obreiros, ministro Sérgio, irmãs missionárias, pegue duas não. Pode ser, de duas para lá. 2, 3, 4 pessoas que puderem, vamos todo mundo para lá. Não, hoje é terça-feira, não tem nada em lugar nenhum. Hoje é sexta, não tem nada em lugar nenhum. Hoje é segunda. Não, é só sábado, 8 horas da manhã, vamos embora. Sábado, 8 horas da manhã, não, sábado só 2 horas, vamos embora. Olha, é só dar no domingo 3 horas, vamos embora. Já leva para o culto à tarde. Deixa Deus usar. Horário que der. Faça igual aos universal, começa às 6 horas da manhã, termina meia-noite, né? É 10 segundos por dia. É 6 horas, depois é 8, depois é 10, depois é meio-dia, depois é 2, depois é 16, e depois é 18 e assim vai. E a universal é do Chico, almas e mais almas. Quer ver? Quer se alegrar no final do ano agora? Quer levar almas para batizar para o mundo? Pode fazer o que Deus está me usando aqui. Você vai estar alegrar. Aliás, eu acho que já está na hora, né? Já está na hora. Essa unção que está em você aí. Deixa eu ver. Aqui para nós já está comum, está normal. Glória a Deus. O profeta não tem valor na sua própria casa. Mas para que você é uma diaconisa. Naquela casa que você vai fazer o culto, você é a diaconisa que está indo lá. Você é o obreiro. Você é o presbítero. Você é a irmã que está indo lá missionária levar uma palavra. Glória a Deus. Aquela pessoa que está lá lhe recebendo, ela vai lhe receber melhor do que muitos crentes que já estão acostumados, a barriga tão cheia, que a gente está farto. Graças a Deus, fale amém. A gente está farto, a gente está todo dia da igreja. É oração, é louvor, é coreografia, é bate-palma, é alegria. Nós estamos fartos. Vamos agora dar de graça o que nós recebemos. Amém? Aí aqui, quando os homens descobriram no 9, que eu parei. Foi no 9. E estava ali um certo. Olha que interessante. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali, preste atenção que eu vou ler rápido, porque adorável e temos a Santa Ceia. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica. Tinha iludido muita gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Vocês entenderam? Ali havia lá um homem mágico, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Veja, ele, esse mágico, olhando para Filipe, ele dizia: só que era o demônio, senhor, viu? Deus. Era Deus não. Quando ele viu Filipe sendo usado por Deus para expulsar demônio, curar os doentes, curar paralítico, o demônio usou ele, o mágico. Aí falou: esse daí, isso aí é grande virtude de Deus. Mas ele estava ali, sabe para quê? Quer que eu refere para vocês por que ele falou isso? Para ele se promover. Ele sabia que lá tinha muita gente que seguia ele. Amém? O mágico estava lá, exaltou Filipe. Eis aí um grande homem de Deus. Ele estava falando era dele. Porque aquele povo que estava lá, muitos eram seguidores dele. Aí ele exaltou Filipe. Eis aí um grande homem de Deus. Só que Deus pegou de calça curta. Deus pegou, Deus tocou nesse também, olha aqui. E estava ali um certo homem chamado 10, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno ao maior tal, e atendiam, já vi, 12, mas é o 12? É o 11. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como acreditaram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Quer dizer que o mágico já ficou com, não foi nenhuma pulga, né? Já ficou com formigueiro atrás da orelha. Falou o quê? Esse homem já tirou meu povo? Não foi não? O mágico, esse tal Filipe já tirou meu povo? É isso? Não. Ele desce, ele deu um jeito pior. Você sabe o que é isso? Se uniu, se postou depressa em Filipe para se promover. O mágico malandro,
falando. E aqui creu. Só que quando ele se aproximou de Simão, de Filipe, querendo tirar uma casquinha, querendo se promover, Deus pegou de calça toda, porque ele mesmo passou a crer em Deus. Teve para me correr. O próprio Deus fez com que ele acreditasse naquilo que Filipe estava pregando, porque ele pregava pelo Espírito Santo. Não era Filipe, era Deus falando. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, do novo. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, assustado. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aleluia! Deus! Se animaram, né? Os pais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Deus mandou Pedro e João para batizá-los com o Espírito Santo, porque Filipe já tinha batizado eles nas águas. Aleluia, Deus! Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Você vê o valor de orar na cabeça das pessoas? O valor de pôr as mãos, receba a bênção. Que nós perdemos muito pouco desses costumes, tem que voltar. Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Olha, dizendo: dai-me também a mim esse poder, Filipe, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, rapaz. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Queimou no legal. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, assustado: orai vós por mim ao Senhor, Pedro, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Palmas para Jesus. Agora eu quero ler com vocês aqui, já li o capítulo todo, só essa partezinha de Filipe e o eunuco. É tão maravilhoso isso daqui. Tem alguém aqui que não é batizado nas águas? Todos são, né? Quem não é batizado nas águas? Então essa mensagem eu vou deixar para pregar quando tiver aulas para se batizar. Amém? Amém. Para a gente poupar o tempo. Porém já é uma mensagem conhecida de todo mundo. Filipe, eu não vou pregar aqui para pregadores. Amém? Amém. Então agora eu quero finalizar para nós celebrarmos a Santa Ceia com essa situação dos tempos de hoje que nós estamos vivendo. Eu quero falar aqui sobre, deixa eu ver, o arrebatamento da igreja. Amém. Seria bem objetivo. Deixa eu só ver. Quero falar. Glória ao nome de Jesus. Eu não vou achar, eu não quero achar, eu não vou achar. Achei. Soldado José, esse cara ensinou isso pra gente quando a gente é procurando.
Eu não quero achar, eu não quero, eu não vou achar. Achei. É igual o missionário Josias nos ensinou, cortar um frango em 2 minutos. Quantos minutos vocês demoram para abrir o frango? 5 minutos? As irmãs são cozinheiras. 2 minutos abre? 2 minutos não? Abre. O missionário Josias uma vez ensinou para nós. Você pega o frango, a faca bem afiada, põe na mesa. Pá! Botou o pescoço. Pá, 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 as pernas. Achou no meio. Meta a mão, arranca tudo. Corre. O frango tá pronto. Menos de 2 minutos. Não sei se é tudo isso. Falando agora na prática deixa pra lá, né? Bom, irmãos, para finalizar e nós celebrarmos a ceia, eu quero falar para vocês a primeira lei, que é a lei da primícia. Essa é a primeira lei. Por que, missionário? Vou provar aqui para você. A primeira lei, que é a lei da primícia, está no livro de Êxodo, no capítulo 23, versículo 16. Quem quiser abrir ou marcar, eu não vou esperar porque não dá tempo. Mas lá está escrito assim: olha, guardarás a festa da cega. Não é da cega que não enxerga, não. A palavra cega, cego que não enxerga é com C. Aqui cega com S. Cega está falando das plantações. Das plantações na época da cega. Amém? Amém. Todo mundo entendeu aí? Amém. Cega de não enxergar e cega de plantação, da colheita. Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho. É Gênesis 23, 16. Que oferece semeado no campo, e a festa da colheita, que é a festa da cega, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho, as primícias são minhas, diz o Senhor. As primícias dos primeiros frutos são minhas. Amém? Amém. Aqui Deus está falando da primícia da plantação de milho. Está falando que a primeira espiga, ela tem que ser apresentada a Deus. Plantou mandioca, batata doce, o primeiro fruto apresentado a Deus, homem pode comer. O fruto tem que ser apresentado a Deus, depois pode comer. Nasceu um bezerrinho, um borreguinho. Um borrego é uma ovelha. Nasceu um borreguinho, uma ovelhinha. Eu não sei o que é, mas nasceu um animalzinho. Na época, na ordem, na lei da primícia, reservava para Deus. Quando fosse fazer os holocaustos, as oferendas, tinha que oferecer a Deus tudo que fosse puro, sem contaminação. Agora, na terra, nos homens, na parte dos homens, a primícia para Deus é servir a Deus como primícia, como nós primícias servimos. Nós, missionários, mensageiros, reverenda, irmãos que estão aí, que é primícia, congregação está cheia, Assembleia de Deus está cheia, moço e rapaz, que são primícia, só não usa a capa, porque não foi revelado Amém? Está cheia as igrejas Assembleia, homens e mulheres, viúvos, decidiram sua vida, a partir daquele momento que não teve mais contato nenhum com carnalidade, se entregou para Deus, passou a ser primícia. Amém? Amém. Mas já passou, se contaminou. Não, a partir daquele momento, ungiu, apresentou a Deus, santificou. E aquilo que Deus santificar, quem sou eu, quem somos nós para apodrecer? Quem somos nós? O que Deus purificou, está purificado. Amém? Amém? A primeira lei é a lei da primícia, Êxodo 23, 16. E sabe onde está a prova? Lá no arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, 23. Lá está escrito assim: cada um por sua ordem. Está falando sobre o arrebatamento da igreja. Cada um por sua ordem. Cristo primeiro, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois virá o fim.
Está lá, acabei de rasgar a Bíblia, rasga você. Está aqui. A carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, 23. Primeiro Cristo, depois as primícias, depois os que são de Cristo. Por quê? Porque se a primícia é santa, a massa é povo também é. Só que é tudo por sua ordem. Então, além da primícia, como Deus quer e requer que seja oferecido a Ele o primeiro fruto, Ele quer também que essa igreja, Sinos de Belém, missão das primícias, honre as primícias do Senhor. Amém? Amém. Não é o homem, é as primícias do Senhor. Que você pode não ir com a minha cara, você pode não gostar de mim, também nem me conheço. Eu não tenho motivo para não ir com a sua, eu não me conheço. Mas talvez vocês me conheçam mais do que a mim, mas a mim do que eu a vocês. Mas a bênção de Deus em nós, nesse ministério, é que se a primícia é santa, a massa também não é. A segunda lei é a lei da colheita. Presta atenção que depois vem outra explicação sobre isso. A segunda lei é a lei da colheita. A lei da primícia, ela é representada pela cevada. A colheita da cevada. Depois eu vou explicar o que é isso. A segunda lei é a colheita do trigo. Depois eu explico. E a terceira é a colheita da uva. Eu acho que eu já falei lá em São Paulo, mas vale a pena repetir. Espírito Santo. Eu falei. Qual é a primeira lei? A lei da primícia, que é a lei da cevada. É a lei do Espírito Santo. Por que, missionário? Quem não conhece, eu não conheço, eu nunca vi. Mas diz que a cevada não precisa apertar e nem moer para ela soltar. Basta jogar no ar a cevada. E a semente cai e as palhas. Ela se separa, palha para um lado e o fruto do chão. É assim. E tão leve que ela é. Basta jogar. E ela se separa. Representa o Espírito Santo. Leve. Olha que coisa linda. Representa o Espírito Santo. Que a gente recebe, chora, ele se renova. Chora com a presença de Deus. Nós somos o crente selado. E nós somos crentes espirituais. No arrebatamento da igreja, olha que coisa linda, é agora. Cristo, Jesus, Ele não veio para que se arrependam. E também não é agora que Ele vai mandar os anjos dos quatro cantos do mundo. Não é agora no arrebatamento da igreja. Não. Quando é, missionário? Peraí, acompanhe a pregação. Não é agora no arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, Jesus nem na terra pisará. Chamará os seus, e aquele que estiver fiel, aquele que for crente verdadeiro, cultua, é dizimista, é um crente fiel, obediente, está aqui para ver a obra de Deus crescer, tem amor, ajuda a obra. O crente fiel, esse é o crente que vai ser arrebatado. Esse é o crente cevada, esse é o crente do Espírito Santo. E qual é o crente trigo? Que agora é a segunda colheita do trigo. É no meio da tribulação. Só que nessas alturas, onde vai estar os crentes fiel? Arrebatado na glória. Não estarão na tribulação. Quem estará, missionário? Estarão na tribulação aqueles conhecedores da palavra de Deus que iniciaram, tomaram ceia, cultuaram, dizimaram. E agora, um mês vem na igreja. Se der tempo, vem no culto. Aí fica aquele crente para lá e para cá, o crente trigo. Aí quando a tribulação vir, que virá, a perseguição, os crentes fiéis não estarão mais aqui, já estão arrebatados na glória. Essa é a segunda colheita do trigo no meio da tribulação. Os que comparecem a Deus, que é o povo de Israel. Muito obrigado, meu. É o povo de Israel. Eles
virá. E os crentes fiéis já foram arrebatados. Aí eles vão voltar. Só que vão ser moídos. Sabe por quê? Porque para se obter o trigo, o que é que tem que fazer com ele? Moer. O trigo tem que moer. Se não moer, não separa a casca do miolo do trigo. Assim é o crente de qualquer jeito. É o crente de qualquer jeito. Eu vou quando der para a igreja. Está tudo bem, eu estou firme. Nada firme. Às vezes não dizima, às vezes não cultua direito, coloca Deus em segundo plano. Nessas alturas, o crente fiel já está arrebatado. Aí tem a terceira colheita, é da uva, que é o pior. O da uva, após muitas lutas e dor, os anjos, agora sim, os anjos são enviados nos 4 cantos da terra. Por fim, os judeus e gentios, cada um por sua obra. Agora sim, no terceiro momento, é aqueles crentes desviados de verdade. Quer dizer, que aquele que está vindo de vez em quando, ele ainda está trigo, está melhorzinho, né? Aquele que ainda vem tomar ceia, ainda vem no culto de vez em quando, esse ainda está melhorzinho do que esse que está desviado de verdade. É conhecedor da palavra, voltou para a igreja católica, voltou para o samba, voltou para o mundão, não está bem ali. Esse aí é o crente de uva, que para ele ter a chance, quando os anjos estiverem nos 4 da terra catando, caçando, é aquele crente uva, que para ele firme, para se salvar para Deus, ele vai ser pisado, como se pisa uva, para se obter o vinho. Esse é o terceiro momento do fim. Chega a arrepia. Aleluia. Acabou a pregação, fale graças a Deus. Graças a Deus. Não tá bom? Tá ótimo. Então vamos receber a igreja para dar uma música. Vamos preparar a igreja. Irmãos, escolha o hino. Está aí. Eu sei que vocês cantam louvor muito bem. Cadê os grupos de louvor das irmãs? Escolha o hino, vamos louvar com toda a igreja. Se quiser vir aqui à frente, vem, que eu não conheço. Se quiser vir, vem. Quem é do grupo de louvor? Ou canta da igreja? Vem aqui para frente para filmar. Missionária Rosinha, venha com o grupo de louvor, louvar com as irmãs para filmar esse culto de hoje. Chama os grupos das irmãs para louvar o Grupo Labareda, olha que nome lindo, Grupo Labareda.
Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Dissensões da ceia de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim uns têm fome e outros embriagam-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for perguntadas. Olha, irmãos, que maravilha. Esse é o momento de reflexão. Vamos aproveitar esse momento agora e pedir perdão dos nossos pecados. Quem está em pecado aí? Eu estou. Todos nós estamos em pecado. Esse é o momento, amém? Esse é o momento de parar tudo, refletir, pedir perdão a Deus, para que a gente possa participar da celebração e também da comunhão. Senhor, neste momento, meu Pai, eu lhe peço perdão dos meus pecados. Pequei em palavras, em pensamentos, nós pecamos em atitude, mas eis um momento, Senhor, que nós te pedimos, nos perdoe, para que nós possamos participar do teu corpo e do teu sangue e dessa celebração. Eu acredito, Pai, pelo poder da tua palavra, os nossos pecados já estão perdoados. Amém. Olha, irmãos, fale assim comigo: Senhor meu Deus, pelo poder da tua palavra, eu creio, os meus pecados já estão perdoados. Sobre a palavra do Senhor, não, agora é a celebração. Sobre a palavra do Senhor, mediante a presença do Espírito Santo do Senhor, eis aqui o corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi crucificado por cada um de nós. Ele pegou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha, para que vocês saibam que esse é um acordo, é uma aliança, para que vocês tenham vida e vida com abundância. Este é o meu corpo que é dado por vós, partido para que vocês tenham vida e vida. Vamos para Jesus. E logo em seguida, na noite que ele foi parido, ele apresentou o pão, o corpo representando o corpo, e ele disse, ele pegou, pode segurar, ele pegou o vinho, que é transformado
Amém. Esse óleo pode ser óleo lisa, não sei a marca, não interessa, é um óleo comum. Mas a partir deste momento, pelo poder da palavra do Senhor, e ele disse: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Não é mais a partir da oração um óleo comum, mas é um óleo ungido. Onde quer que seja, Senhor, apresentado, onde quer que seja usado este óleo, através da apresentação a Ti, agora, nós acreditamos pelo poder da palavra. A bênção e a unção do Senhor já está sobre este óleo. Onde quer que seja usado, o demônio seja repreendido, a doença seja tirada, o poder do Senhor seja manifestado também a tua glória, pelo poder da unção, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, só justificando aqui, os mensageiros falaram que estão sem capa de ceia, que eles pensavam até esquecer. Falei, fique em paz, as capas já são vestes espirituais, mais brancas como a neve. Bendito seja o Cordeiro. Que número que é? 39. Vamos.
Ribamar. Irmão Ribamar. Obrigado, meu Deus, pela saúde, obrigado pela doença, obrigado pela paz, obrigado pela guerra, obrigado pela
Ele está ali, ó. Irmão Antônio está ali, irmão Felipe, irmão Antônio. Preguei Felipe, nem imaginei que ele ia estar aqui. Irmão Antônio falou uma palavra muito boa. Quando todo tempo, se ele tiver que voltar para uma igreja, é a igreja Filhos de Belém. Para a gente orar, orando para isso. A esposa dele falou também, se tiver que voltar, só volta para Filhos de Belém. Pois aqui é o lugar de vocês. Pode voltar. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Participe com Deus. Tem um culto de ação de graças e eu de agradeço. E agradeço meu Pai por este momento glorioso, por essa presença gloriosa. Renova-nos para que sejamos verdadeiramente aquele grande servo. Deus, O arrebatamento da igreja. peso do pecado, peso, meu Deus, da carnalidade,
Está
Para o Senhor Jesus. Eu não posso ir agora. Peraí, calma aí. Quero ver se sua garganta é boa agora. Não perca a sua espiritualidade. É o último. Deus maravilhoso! Que sábado abençoado! Glória a Deus! É isso que o povo de Deus gosta! Ele é bem animado. É um culto, é um louvor de culto de vigília, de culto de ceia. É um hino que toda a igreja conhece. Você cantar fora aqui, eu canto muito alto. Não sei cantar, é pior. Se eu tivesse asas, voaria para o céu, estaria bem juntinho de Jesus, meu Salvador. Mas como eu não posso ir, vai meu hino de louvor. Quero comover o coração do Senhor. Se eu tivesse asas, voaria para o céu, ficaria bem juntinho de Jesus, meu Salvador.
Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Estamos orando por vocês todos, minha alegria. Que maravilhoso, alegria. Irmãos, ó, eu só vou dar esse aviso aqui. É o ofício de todos nós, mas me foi. Não, eu só tenho o meu aqui. Me foi passado esse ofício. Irmãos, ó. Cadê? Tem aí? Todo mundo já ouviu, eu acredito, a maioria. Mas os irmãos, as irmãs que tomaram Santa Ceia ou na filial, ou alguém de você em casa e está aqui, talvez não está sabendo, né? A matriz está passando por uma reforma que nós estamos realmente precisando reformar nossa matriz nacional. Para isso, a circular vai passar em todas as igrejas. Mas de antemão, todos os membros, Sírios de Belém, são das primícias e convidados, e todo mundo que quiser participar é bem-vindo. Não é o governo, não é os empresários, não é ninguém em particular que vai reformar a nossa matriz. Sou eu e cada um de vocês. Eu já estou aqui com o meu carnê. É um carnê de 12 parcelas, com 3 opções: R$20 por mês, ou R$50 por mês, ou R$100 por mês. Os irmãos, colaborem, porque é para a reforma da nossa matriz nacional. Quem já pegou a lei, graças a Deus. Quem não pegou, pegue para que Deus abençoe sua vida financeira. Com certeza Deus vai preparar alguém lá para ajudar a pagar essas 12 parcelinhas durante um ano. Tá bom? Se der, se for possível também, alguns irmãos já estão quitando logo o carnê tudo, dando lá os R$200, já fecha. Ou é 300, né? Não, 240, quem for pegar de 20, ou os R$500, enfim. Eu não estou muito bom para falar, mas é isso. Estou cansado. É um carnê de renovação do templo da nossa matriz nacional. Pegue o seu, participe, que Deus vai abrir as portas. Quem não pegou ainda esse carnê, gostaria de pegar agora? Olha aqui que maravilha. Agora me animei, deixa eu ver. Olha, receba! Me animei. Espera aí. Levanta a mão. Agora vou ter que distribuir os 10. Ó, vai faltar. O dom animou agora em mim, que eu tenho dom dessas coisas. Me animei. Esse quer ver, Vinícius Deus se deu. Quer ver? Ó. É mais missionário Maria. Olha, vai faltar. Olha. Missionário Maria tem mais na bolsa. Não, mas agora o dom parou aqui. Tem mais lá. Peraí, Maria, vai buscar. Não. Ó, só sobrou um. Quem vai levar? Ó, acabou ali, ó. Olha. Ó, quem ficou sem, levante as mãos. Quem ficou sem, quer. Ó, tem uma ali, ó. Falei que faltou. Palmas para Jesus. Ai, pensei que ninguém ia pegar. Ô irmão, olha que coisa linda na igreja. Coisa pintadinha, olha que bonitinho, olha. Dedão ali. Parabéns, que palmas para Jesus. Muito bom. Olha, irmão. Ó, levanta a mão. Você sabe que essa tinta aqui e essa tinta é a sua oferta, viu? É o seu dízimo que está aqui. Olha bem. Os produtos da limpeza, a luz que se paga, não é? É o seu dízimo e oferta. Então, seja como você é, aquele crente, uva. Não. Não, crente cevado, preparado, fiel. Veja a igreja na Santa Paz do Senhor Jesus com a igreja do ministro. Sério. Vamos para Jesus. Amém. As palmas de glorifique o nome de Deus. Aleluia. Amém. Ô, Roso, me dá os avisos aqui. Odete. Em nome de Jesus Cristo. Receba com palmas para o Senhor. Que Deus abençoe a vida do irmão. Pela santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que eles não esperam. Vocês vão.
Já você está Amém. Amanhã tem culto dos jovens na matriz. Amém? Amém. A partir das 8 horas da manhã. E sábado que vem, reunião dos obreiros às 17 horas. Bate a palma do Senhor. Amém? Você fique de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos receber o missionário Dava aqui para dar o termo em nome de Jesus Cristo. Recebe ele por palmas para Mais uma vez, eu aceito a paz do Senhor. Só reforçando o que os irmãos estão falando desse cargazinho, isso é o mantenedor da reforma da igreja na Cristo. Hoje existe aqui regional de Ferraz, como existem muitas outras regionais, tudo isso foi gerado da matriz. A matriz é uma mãe com quantos filhos? Não é? Agora é a hora. A igreja mãe precisa da minha e da sua ajuda. Os irmãos pretendem reformar as calhas, o telhado, a rede de esgotos, a frente, a fachada da igreja. E tudo isso, irmão, vai chegar. E não é pouco. E como os irmãos sabem, até os irmãos mais antigos, a igreja matriz nossa ali, o prédio, é um prédio antigo. Aquilo deve ter mais de 50 anos, ou não tem? Vai se fazer uma reforma. A mesma coisa na casa da gente. Vai fazer uma reforma. Bate aqui e vem ali. Como vai trocar todo aquele telhado. Aí vai tirar aquele madeiramento, vai precisar fazer um reparo. Só as calhas. O primeiro orçamento que o ministro Nelson fez, ele disse que só as calhas, fora a mão de obra, é 40 mil reais. Só o material das calhas. As telhas, é uma telha especial que eles vão colocar lá. Eles falam que é telha sanduíche. Ela se chama, tem uma termoacústica, né? Além dela ter o calor, ela serve como acústica. Só as telhas. O primeiro orçamento que eles fizeram, 120 mil reais. Vai ter que mexer na rede de esgoto, que é uma rede antiga. Vai ter que fazer a fachada, a frente da igreja. E tudo isso, irmão, a responsabilidade, como eu sempre falo aos irmãos lá em Balado, eu e vocês somos os responsáveis pela manutenção da casa de Deus. E ele poderia, Deus é poderoso, ele poderia, irmão, nos dar outros meios de isso acontecer. Sabe qual foi o meio que ele encontrou? Abençoar a minha e a tua vida. Mover o meu e o seu coração através do Espírito Santo para que a gente contribua. E a gente deve fazer isso com alegria. Amém? Só reforçando. Vamos para casa? O irmão falou alguma coisa aqui enquanto eu estava pensando em falar. Só quero agradecer aqui a presença da reverenda Ruth, lá de Guarulhos, que está sempre comigo também na missão, nos trabalhos. Reverenda Ruth, reverenda ministro Iris, nosso vice-presidente da igreja está aqui, a missionária Valdeci, a missionária Maria. Muito obrigado, reverenda Joyce. Todos vocês, tá bom? Amém. A reunião dos obreiros no sábado próximo é às 17 horas. Não, é às 15 horas. A reunião de obreiros é 15 horas. 17 horas é o culto dos homens. Eu só queria fazer um esforço, acho que tem bastante irmão aqui. Eu queria pedir para que vocês fossem nessa reunião. Porque é importante você participar. É importante você estar junto. Porque dentro da filial, você não sabe o que acontece na filial. E às vezes na igreja é um todo. Nós somos ungidos da igreja Filho de Belém, missão da Cristo. Não é igreja de Ferraz, não fui ungido pela igreja de São Paulo, não. Igreja Filho de Belém, missão do primeiro. Nós temos que ter essa consciência. Nós somos obreiros da igreja Filho de Belém.
Então eu peço, irmão do Senhor, não tenho nem autoridade para falar isso, mas que os irmãos possam agora participar, possam estar lá. Eu creio que a reunião começa por volta das 3h30 e que os irmãos possam fazer jejum, porque os irmãos proporam isso, para fazer o jejum, para ver as pessoas possam voltar para a igreja, para que a igreja possa voltar a crescer, porque você é forte, você está aqui porque você é forte. Então a tua força vai dar força daquele que está lá fora. É da tua força que Deus está esperando. É da tua força que Deus está esperando. Ele entregou o campo, como o irmão falou, para que você venha também para abençoar. Então, abençoe a casa do Senhor e esteja verdadeiramente lá, porque você é o servo de Deus. Esteja lá em nome de Jesus. Amém? Vamos para casa, irmão? Os irmãos entenderam sobre o mantenedor? Está claro? Qualquer dúvida, os irmãos vão procurar o seu dirigente. Aqui, irmão, não tem como você ficar de fora. Você pode falar, eu não posso, irmão Jadson, contribuir com R$100. Você pode contribuir com 50. Pode falar, mas eu não posso contribuir com 50. Você pode contribuir com 20. E Deus é poderoso para lhe abrir as portas de você fazer um plano de contribuir com uma quantia e Deus lhe dá muito mais. Levante as mãos aos céus. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo que está sobre nós permaneça conosco hoje e para todos sempre. Amém. Vamos todos na paz do Senhor. Deus abençoe.